Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui em primeiro lugar para agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal, a todo mundo que está curtindo, a todo mundo que está compartilhando. Pessoal, copie e cola agora a nossa live ao vivo nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. Lembrando que a gente também vai falar sobre o sorteio ao vivo do nosso canal, mas antes disso a gente vai para a notícia e eu peço o máximo de compartilhamento de vocês. Iremos falar sobre um tiroteio agora, a morte de 2 pessoas, a viagem aí do Luiz Inácio Lula da Silva, o desespero do ministro Alexandre de Moraes e também do Luiz Inácio Lula da Silva, e agora uma invasão total, e Trump acionou aí todas as forças mais letais aí para compor o nosso Brasil e também a Venezuela. Iremos falar sobre a queda aí do avião, Júlio chegando agora. Pessoal, a gente vai para a reportagem, mas ao mesmo tempo a gente vai falando aqui sobre o nosso sorteio. As orientações do nosso sorteio é o número do like, pessoal. O Júlio chegou agora, doutor Olívio, o like é 1, a Maria, o like é o 2, e vai colocando nos comentários aí o número do like e também o compartilhamento de vocês. O like é 1 e compartilhou com 2 pessoas. O like é 3 e compartilhou com 4, 5, 6 pessoas, que a gente vai falar ao final as regras aí do nosso sorteio. Pessoal, lembrando também que o ministro agora deixou o governo Luiz Inácio Lula da Silva. Doutora, como assim? Pessoal, ele foi demitido em um acordo aí para o ano que vem. A gente vai explicar tudo que vai acontecer alguns segundos atrás, agora que acabou de sair essa reportagem. Pessoal, lembrando também que o presidente Trump agora cancelou o encontro com o Putin. Doutora, o que aconteceu? A gente não sabe qual foi a treta, mas ele cancelou, porque Trump agora disse que se o Hamas não cumprir o acordo, vai ter um final rápido, furioso e brutal, ou seja, morte. Se não fizer um fim ao Hamas, será rápido, furioso e brutal. Eu gostaria de agradecer a todos esses países que ligaram aí para ajudar. Então, o Hamas aí já está sob aviso do presidente Trump. E, pessoal, há poucos segundos atrás também, Alexandre de Moraes chama os réus aí de miliciano covarde em julgamento do STF. São covardes, são milicianos aí covardes, uma confusão danada dentro do STF há poucos segundos atrás, e a reunião aí foi cancelada entre Trump e Putin, foi oficialmente cancelada em todas as redes agora sociais aí a divulgação. E, pessoal, Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, anunciou agora a abertura de uma fábrica para presos trabalharem em Tubarão. Esse trabalho vai gerar quase 1 milhão aí de volta para o Estado, segundo o Jorginho. Pessoal, eu vou colocar em tela e a gente vai começar a nossa live aqui, vocês vendo em tela. Doutora, como assim? Pera, que a gente está ao vivo. Eu vou colocar primeiro em tela e vocês vão entender toda a nossa live aqui ao vivo. A Sandra falou que deu like 131. A Vanilma Dantas, o like 131. Vai compartilhando, vai dando like e vai se inscrevendo. Pessoal, antes da gente falar sobre o tiroteio, eu vou apresentar em tela aqui para vocês. Olha só. A tela bem grande aqui para vocês. Doutora, o que é isso que a senhora está apresentando aqui ao vivo? Pessoal, Paulo Faria, advogado de Daniel Silveira, foi hoje à Casa Branca. Na verdade, ele está desde ontem ali nos Estados Unidos, na Casa Branca, com o presidente Trump, e confirma que o FBI entrou também no caso do Felipe Martins. Estive ontem, 20/10, na Casa Branca, e me confirmaram que o FBI entrou hoje oficialmente no caso do Felipe Martins. Lembrando que o Eduardo Bolsonaro aí trouxe alguns detalhes que algumas pessoas aí da Polícia Federal estão querendo covardemente, né, acusar o Felipe Martins aí das falsificações do que aconteceu aí dentro dos Estados Unidos. Entretanto, todavia, a gente está acompanhando em tempo real as notícias e tudo que vai acontecer a partir de hoje. Pessoal, o ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio, agora publicou hoje, logo após ser exonerado do cargo, no qual afirmou encerrar sua passagem pelo governo com a cessação de missão cumprida. Segundo o próprio Macedo, sua saída da esplanada tem relação direta com seus planos aí para o ano de 2026. Fontes próximas aqui no nosso canal indicam que esse ex-ministro deverá concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados,
representando o estado aí de Sergipe. Coloca aí nos comentários quem é de Sergipe. Um grande abraço aí para o pessoal de Sergipe. Pessoal, defesa de Felipe Martins destrói a argumentação de delegado Fábio Schor. Doutora, como assim? Aí o advogado Chiquini, advogado de Felipe Martins, soltou o verbo após o mais novo escândalo da Polícia Federal. A tese do Fábio Schor é tão bizarra que o que ele tenta sustentar é isto. Felipe Martins foi preso com base na acusação de que teria feito uma viagem que ele nunca fez desde o dia zero. Felipe Martins se esforça para provar que nunca fez essa viagem, para demonstrar que todas as evidências aí e provas apontam na direção oposta, e vários outros comentários agora neste exato momento. Pessoal, o nosso ministro também é nosso, né? Algumas pessoas confiam, outras não. Coloca aí nos comentários, doutor Olívia. Confio, doutora, mais ou menos. André Mendonça aí recebeu um pedido absurdo nos bastidores do STF. Daqui a pouquinho irei falar sobre a soltura. Depois o advogado está aí dentro aí da Casa Branca, irei falar sobre a soltura já, de tudo que vai acontecer e toda a confusão aí que está. Mas, graças a Deus, algumas pessoas vão ser soltas aí da cadeia. Você que está chegando agora, copia e cola a nossa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Pessoal, agora, integrantes da bancada evangélica no Congresso acionaram o ministro André Mendonça para que ele atue nos bastidores em favor de Jorge Messias, atual chefe da Advocacia Geral da União, AGU, cuja indicação ao Supremo deve ser formalizada ainda hoje. O grupo busca reduzir a resistência ao nome de Messias entre senadores conservadores, especialmente os ligados ao PSD e à União Brasil, partidos que demonstraram preferência pelo senador Rodrigo Pacheco aí de Minas Gerais. A estratégia inclui conversas reservadas com lideranças do Senado que reforçam a imagem de Messias como um jurista de perfil técnico e de princípios cristãos. Para ser aprovado, o indicado precisa ter pelo menos 41 votos no plenário. De acordo com o levantamento interno do governo, Messias teria hoje cerca de 50 apoios confirmados, número considerado suficiente para garantir aí, pessoal, a sua nomeação ao STF. Coloca aí nos comentários o que vocês acham disso, pessoal. O Messias aí no STF. Pessoal, eu quero compartilhar com vocês agora. Um homem invadiu, atenção a todos vocês que estão aqui ao vivo, uma clínica e matou 2 pessoas e ateou fogo nos corpos. Um homem invadiu a clínica oftalmológica aí em Itabetininga, interior de São Paulo, e matou 2 pessoas a tiro. Na sequência, ele usou álcool gel para atear fogo nos corpos das vítimas. Uma terceira pessoa também foi atingida pelos disparos do atirador e está hospitalizada em estado grave. Nada foi levado do estabelecimento, o caso tem características de execução. Equipes aí foram acionadas para conter as chamas e o local foi isolado para perícia. A Polícia Civil investiga a motivação do crime e busca imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na identificação do autor. E o nosso canal presta, pessoal, solidariedade aí a toda a família dessas pessoas que acabaram morrendo. Pessoal, Fux pede devolução de voto no julgamento do Bolsonaro. Doutor, o que vai acontecer? O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, o STF, solicitou a devolução de seu voto no julgamento que condenou aí Jair Messias Bolsonaro, do PL. O pedido foi feito para ajustes gramaticais no texto antes da publicação do acordão, documento que consolida oficialmente a decisão colegiada e inicia o prazo para recursos aí das defesas. O voto de Fux havia sido encaminhado à Secretaria Judiciária do Supremo no início de outubro, mas foi retirado agora na última semana para sua revisão. A Secretaria é responsável por reunir os votos de todos os ministros aí e a preparação do acordão final. Com a devolução, o voto de Fux é o último pendente para a conclusão aí de todo o processo. A gente está acompanhando em tempo real aí todas as informações. Pessoal, o Marcos Lira chegando agora, todo mundo que está aqui presente, copia e cola essa grande live aí nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp,
Pessoal, coloca aí também nos comentários se na cidade de vocês, pessoal, está frio. Doutor, aqui está frio. No Espírito Santo está bem frio, pessoal, bem frio. E, pessoal, agora também a gente vai colocar em tela. Olha só, olha só, olha só, olha só. Deixa eu voltar aqui. Folha de São Paulo. Marilisa, eu li o seu artigo e apesar da confusão que há entre quem eu realmente sou e a personagem que eu protagonizo na internet, eu preciso fazer um agradecimento a você. Sim, Marilisa, você tem razão quando você diz que de lá para cá algo mudou. Algo mudou a partir do momento em que eu senti na pele. Quando eu digo pele, eu faço referência literal à minha pele. Algo mudou quando eu senti na pele e na mente o machismo outrora apregoado por mim. Pessoal, o que acontece? Cíntia Chagas agradece o movimento feminista por conseguir o indiciamento do ex-marido que lhe agrediu. O movimento na qual eu não teria conseguido o indiciamento de quem me agrediu. E eu estou falando do movimento aí feminista agora. E, pessoal, olha que poderosa, gente. Poderosa. Sanai Taishi, chamada de Dama de Ferro japonesa, foi oficialmente eleita, pessoal, a primeira ministra aí no Japão. Olha que gatinha, gente. Embora eu não acho, né, os japoneses. Mas olha aí, pessoal. Sanan Takaishi, chamada de Dama de Ferro aí japonesa, foi oficialmente eleita a primeira ministra do Japão aí. Parabéns, né, pessoal, para ela. E, gente, agora também ao vivo com todos vocês. Olha só, olha só, olha só, olha só. Peraí. Para pouco, comunista de iPhone 17 disse que tudo isso da roubalheira aos aposentados é fruto de uma engenharia do governo anterior, do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, na visão do comunista de iPhone 17, foi quem desenhou toda essa arquitetura para favorecer CONTAG, para favorecer Sindinap, do irmão do presidente Lula, para favorecer os descontos associativos. Que querem convencer o Brasil. Aí usam um vídeo do presidente Bolsonaro falando aqui, ó, tem fraude sim, tem que enfrentar. Agora, sabe qual é a diferença entre um governo de corruptos e de um governo que enfrenta corruptos? Tá aqui. Nós tivemos a medida provisória 871/2019, MP antifraude. Qual foi a mobilização da CONTAG e dos aloprados de esquerda? Contra a MP 871. Discursos inflamados no plenário da Câmara dos Deputados, que na próxima audiência nós vamos colocar aqui para aumentar um pouco a audiência da CPI. Botar no painel para todo mundo ver. Contra essa MP. Primeira e única medida em 30 anos que atacou fraudes no INSS. Revalidação anual de autorização de desconto associativo. Quem impôs isso foi o governo Bolsonaro. Portanto, o governo Bolsonaro não prevaricou. Agora, Vossa Senhoria vem aqui e diz, alertei o ministro da Previdência. Fez o quê? Nada. Alertei o Fidelis. Fez o quê? Nada também. Efetivamente. Não estou dizendo que não fez nada no sentido de dizer, olha, isso é grave, isso tem que ser visto, tem que ser observado. Palavras ao vento não resolve nada. Agora, fizeram sim. Anularam o processo, a determinação do decreto e da instrução normativa do governo Bolsonaro, que dizia o seguinte, recebida a lista, essa lista tem que passar antes pela autarquia e INSS. Agora, os fraudadores ou os apoiadores da fraude, aqueles que se associaram à fraude, o governo de esquerda vai dizer, não tem que fazer mais nada disso não. Mande direto para a DataPrev e desconto já. Se associaram ao crime, senhores. Vai vendo, Brasil? Se associaram ao crime. Mas o método deles é, acuse o outro daquilo que esse governo faz. Minhas senhoras e meus senhores que nos acompanham neste momento. Fiscalização e suspensão de ACTs. Teve alguma no governo do PT? Não teve. No do governo Bolsonaro teve. Em 2019, 4 ACTs suspensos ou cancelados. Em 2020, 1 ACT cancelado. Em 2023, suspensão de mais 4 ACTs. Pessoal, o senador Marcos Rogério aí trazendo todos os detalhes. E agora, pessoal, a gente vai colocar ao vivo uma informação que acabou de chegar. Pessoal, a deputada Júlia Zanatti também pede para que Hugo Mota retire apenso aí seu ao PL da dosimetria de Paulinho da Força. Os dois projetos não compartilham identidade de objeto, propósito nem regime jurídico. Não são idênticos nem correlatos agora há poucos segundos atrás. Pessoal, a gente vai colocar primeiro agora, presta bastante atenção rapidinho aqui, e daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes aí sobre a queda, pessoal, oficial do ministro Alexandre de Moraes e do Luiz Inácio Lula da Silva.
Olha só primeiro essa informação. Sindicato do irmão do Lula. O irmão do Lula é membro da diretoria. Mas, se é a procuradora jurídica do sindicato. A CGU informa que não foi dito ao INSS, na hora do ACT, de que havia um irmão de detentor de cargo público na diretoria do sindicato. Como a senhora deixou, como consultora jurídica, que o Sindinap informasse ao INSS que não tinha parente do presidente da República na direção? Como a senhora permitiu que isso acontecesse? A senhora é procuradora jurídica do sindicato, e esse documento aqui, que foi assinado pelo Milton Cavallo, presidente da entidade, diz que José Ferreira da Silva, a senhora sabe quem é? Quem é José Ferreira da Silva? O Frei Chico. Frei Chico, irmão do Lula. Está assinado aqui que não tem ninguém com parentesco com o presidente da República. Como a senhora deixou passar um negócio desse? A senhora orientou? Não. Não orientou. Mas deixou passar. Tinha ciência? Não, porque, como eu disse, eu sou assessora jurídica e eu não tomo as decisões pelo sindicato. Nesse caso, tá a Tônia aqui com toda a parentada ganhando, ela nem sabia que a prima ganhava mais do que ela. Pelo menos diz aqui que não sabia, demonstrou surpresa. Isso aqui, mais uma vez, repete a questão da ligação familiar. Aí tem o irmão do Lula ainda envolvido, mais a questão familiar. E vem o filho do Lula por aí também. É muita sacanagem que a gente tá vendo aqui. Eu fico muito chateado, realmente, com o que a gente vê acontecendo com o pobre do aposentado gaúcho, com todos aqueles que sofreram nas mãos de tantas entidades falcatruas, inclusive do Sindinap, que diz que é sério, mas na verdade realizou muita falcatrua. Mais uma narrativa cai por terra, de que o Lula descobriu, mandou investigar. Até a entidade do sindicato, para se defender aqui, a representante, tá dizendo, não, a CGU tá errada. Então, quem tá certo, afinal de contas? É porque o Lula e o irmão do Lula e o Sindinap se associou aos bancos, inclusive, nesse caso ao BMG, para roubar do pobre aposentado. Pessoal, agora a gente vai colocar, estamos com 122 ao vivo. Copia e cola essa grande live aí nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Estamos ao vivo. Eu vou compartilhar agora uma informação que chegou agora do ministro Alexandre de Moraes. Eu sei que vocês não gostam da voz, mas compartilha aí, porque é importante agora, ao vivo para todos vocês, alguns segundos atrás. Também, presidente, voto no sentido, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal, de extrairmos, uma vez, obviamente, se houver maioria na turma, uma vez configurada a condenação do réu Carlos César Rocha, para que extraíamos cópias da decisão e de todo o acervo probatório para remessa para PET 12.100, salvo engano, para, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal, reabrimos a investigação e análise dos crimes de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito em relação ao presidente. Pessoal, Alexandre de Moraes vota para reabrir a investigação contra Valdemar por organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Reabrimos a investigação do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito aí contra Valdemar há poucos segundos. E Trump diz que se o Hamas não cumprir oficialmente o acordo, vai ter um final rápido, furioso e brutal, assim como o que vai acontecer com o ministro Alexandre de Moraes e com Luiz Inácio Lula da Silva. Doutora, por que você está falando isso, pessoal? Eu quero compartilhar com vocês agora para a gente poder fechar com chave de ouro. Olha só essa informação. Pegaram os celulares das pessoas, aquelas coisas que eles fazem lá, leia-se Fishing Expedition. Não encontraram o que queriam. Repare, tentaram pegar a jornalista Elisa Robson. Não conseguiram porque ela estava nos Estados Unidos, se consultou com o advogado, não respondeu a conversinha de WhatsApp do pessoal da STF. Convidou ela, vem aqui fazer um zoom com a STF, não vai dar nada para você não, tranquilo, confia. É exatamente dessa maneira que a justiça, segundo o Código de Processo Penal, deve atuar. Sabendo que ela está no exterior, não mandou carta rogatória, não conseguiu alcançá-la. Beleza, o que fizeram? Partiram para cima da equipe dela. A equipe dela no Brasil fez dias de depoimentos dentro da Polícia Federal. Sem água, sob pressão, ameaça de prisão. Não encontraram nada. O que fizeram? Agarraram, aprenderam os celulares deles. Moraes está abusando do poder da sua caneta para proteger o Lula, sabendo que o Lula tem vinculação com tráfico de drogas e com terrorismo internacional. Essa é a fotografia. Parabéns à jornalista Elisa pela coragem, parabéns à juíza Ludmila Lins Grilo por expor isso tudo. Esse fato aqui, na minha opinião, é tão importante, talvez, quanto a aplicação das sanções contra o Moraes, a Lei Magnitsky, sanções OFAC. Porque isso daqui dá margem para várias outras ações, vários desenvolvimentos que podem ocorrer nos próximos dias, semanas ou meses. Os Estados Unidos têm a faca e o queijo na mão para expor uma rede internacional de narcoterrorismo. Que realizou Pessoal, olha só. 17 criminosos do PCC presos na data de hoje, depois de um brilhante trabalho de investigação da Polícia Civil,
que realizou a prisão de criminosos que tinham uma função de fazer uma auditoria nos pontos de venda de tráfico de drogas. Não é isso, doutor Arthur? Exatamente, secretário. São mais de 1000 páginas de relatório de investigação, mais de um ano de investigação da seccional de São Mateus. Um trabalho que foi deflagrado hoje com 38 mandados de prisão preventiva, diante da materialidade que tínhamos. Pessoal, 17 pessoas presas agora, neste exato momento aí, sob o comando do Tarcísio de Freitas. Eu quero pedir vocês bastante atenção também. A gente não vai tomar muito tempo agora. A gente vai entrar ao vivo já na nossa live. A gente vai falar sobre um tiroteio que aconteceu agora, pessoal, a morte de algumas pessoas. Eu peço bastante atenção de vocês. Curta, compartilhe, se inscreva neste canal e, principalmente, coloca aqui nos comentários o número do like de vocês e de quantas pessoas vocês compartilharam, para quantas pessoas vocês compartilharam essa nossa live. A gente se encontra já na nossa outra live. Pessoal, beijo, fique com Deus, graça e sabedoria. A gente volta já conectado ao vivo, de segunda a segunda somente, este canal aqui.